Muito boa noite a todos. Roguemos a Jesus, o nosso divino Mestre, que nos ampare em sua paz e nos mantenha confiantes no amanhã. O ser humano necessita conviver com o outro da mesma espécie a fim de desenvolver o que necessita para a sua evolução. É no relacionamento com o outro que investimos na afetividade e vamos desenvolvendo os sentimentos nobres. É verdade que nem sempre os relacionamentos se dão num clima de reciprocidade, de respeito, de amizade. Se isso ocorre, é por conta do nosso egoísmo, das paixões primitivas que ainda nos dominam. Para que haja reciprocidade num relacionamento, é necessário o intercâmbio de vibrações harmônicas, de afinidade, de sintonia entre os seres, sejam encarnados ou desencarnados. Afinidade e sintonia são palavras quase que sinônimas. As diferenças que existem entre elas são muito sutis e nós vamos ver isso. Quando duas pessoas têm afinidade, é porque existe uma coincidência de gostos, de sentimentos entre elas. Há identificação entre elas e essa identificação é positiva. No caso da sintonia, existe também uma ligação entre as partes. Uma sintonia entre uma pessoa e outra. A que fala, a que ouve, como está acontecendo agora conosco. Existem laços de interesse também na sintonia. Mas só que essa sintonia pode não ser positiva, no sentido de não estar trazendo bem para os seres que estão se relacionando. Eles estão sintonizados numa mesma faixa vibratória. E essa faixa vibratória pode ser positiva ou negativa. Como exemplo, nós temos a companhia espiritual que desejamos, mediante o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas aspirações, o nosso comportamento. Se pensamos positivos, atraímos os espíritos bons, que estarão ali ao nosso lado. Mas se agimos ao contrário, nós vamos atrair os espíritos inferiores. Assim, ao nosso lado, estarão aqueles que sintonizam conosco ou têm contas a ajustar. Não existe afinidade com quem nos faz o mal. O que pode existir é sintonia. Nós vemos assim a diferença que existe entre sintonia e afinidade. A sintonia que atrai um espírito ao outro resulta na igualdade dos graus de evolução, na concordância de pendores e instintos. A doutrina espírita nos ensina que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. E vejam bem,
ao ponto de muitas vezes eles nos dirigirem. É verdade, eles têm sim grande influência em nossas vidas, pois estão sempre próximo a nós, estão sempre nos aconselhando. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem e com aqueles que trabalham para se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos e com aqueles que têm tendência ao mal. É através da lei da afinidade e sintonia que atraímos os desencarnados e também somos atraídos por eles. Quando um familiar nosso ou um ente querido parte para o plano espiritual e nós o ficamos chamando com o nosso pensamento, ele com certeza sente as nossas vibrações. Se essas vibrações forem equilibradas, de carinho, de amizade, de saudade, ele se sentirá bem. Mas se lembramos dele com revolta, com mágoa, nós vamos também não lhes dar sossego no além-túmulo. Muitos espíritos ficam presos ao lar, algemados pelas vibrações desequilibradas dos familiares que não conseguem aceitar a separação. Por isso, é muito importante evitarmos o desespero, a inconformação, pois dessa forma estaremos ajudando os seres que partiram para o plano espiritual chegarem lá bem. Nós temos aprendido que existem dois tipos de atração. Uma física, regida por leis materiais, e a outra espiritual, regida por sentimentos. Nós podemos ter afinidade por pessoas que não tenhamos a menor atração física. E também podemos ter atração física com aqueles porque não temos nenhuma atração, digamos assim, espiritual. Nós vemos assim que esses tipos de atração, uma é material, a outra de ordem espiritual. A verdadeira afeição não tem nada a ver com a carne, nem com as paixões do mundo. As pessoas com quem temos afinidade, a origem dessa simpatia pode vir de vidas passadas ou não. Muitas vezes, nesta mesma existência, nós encontramos aqueles por quem temos, assim, muita afinidade. Porque existe, assim, coincidências de gostos, de sentimentos, e então nós nos aproximamos deles. Muitas vezes, espíritos encarnam numa determinada região porque, de alguma forma, estão sintonizados com aquela região. Eles podem ter interesses afins ou não com aquela região. Isso vem muito bem explicar as simpatias e as antipatias que existem entre as nações do nosso planeta.
em determinada situação causada por nossas imperfeições, nós atraímos espíritos que desejam nos causar danos por conta das nossas fraquezas. E a única forma que temos de afastá-los é direcionar os nossos pensamentos, os nossos atos para o bem. A prece também é recurso indispensável nesse caso, pois através dela nós atraímos os bons espíritos, que com certeza nos darão forças, nos inspirarão contra as nossas tendências inferiores. A oração sempre nos coloca em sintonia com os amigos espirituais e assim, elevando o nosso pensamento, nós conseguiremos com certeza ser inspirados por eles e utilizarmos essas inspirações sempre para o nosso bem. Conviver, meus amigos, é uma arte muito difícil. Em todos os nossos momentos em sociedade, há necessidade de cuidado e muita atenção. Nós não podemos nos isolar de tudo e de todos. Não podemos nos transformar num eremita urbano, mas sim o que devemos é procurar compreender os outros, procurar tolerar o nosso semelhante, sermos úteis à sociedade em que vivemos, praticando a fraternidade. A lei da sociedade é uma lei divina e, como tal, requer de nós a convivência com o outro. É com o nosso semelhante que vamos praticando os sentimentos nobres, que vamos aprendendo, nos enriquecendo, crescendo intelectualmente e moralmente. Sozinho é impossível evoluir. Necessitamos do outro para galgar os degraus do progresso. É verdade que cada pessoa é um mundo individual e particular, com seus gostos, tendências, qualidades e defeitos. E conviver com essas diferenças é natural. Às vezes parece ser difícil, mas é com as diferenças que aprendemos. Estaremos nos equivocando se quisermos conviver somente com aqueles que pensam como nós, que agem de acordo com a nossa cartilha. A relação com o nosso semelhante, por mais difícil que seja, nos enriquece diariamente. São lições que aprendemos. Nós não precisamos aceitar tudo que venha deles, mas também não vamos discordar de tudo. Isso constitui uma atitude egoísta, antipática. É aquela história da pessoa que é do contra. Muitas vezes não sabe nem o que o outro está falando, mas já se posiciona: sou do contra. Busquemos concordar com os outros e dessa maneira teremos também a concordância deles para os nossos pontos de vista.
A concordância na vida não significa de maneira alguma conivência com o mal ou com aquilo que achamos que está errado. A concordância na vida significa compreensão. Muitas vezes pensamos que não somos amados, que não temos amizades verdadeiras. E quando isso acontece, é porque estamos nos deixando levar pelas ondas do negativismo. E quando isso ocorre, é muito importante procurarmos olhar à nossa volta, sermos mais atenciosos ao número de pessoas que estão cerca de nós e que nos estimam. Creiam, esse número é muito maior do que aqueles que nos antipatizam. É muito importante cultivarmos essas almas para que esse sentimento de afeto, de amizade prossiga cada vez mais. É também verdade que muitas antipatias gratuitas surgem na estrada de nossa vida. Mas é preciso verificar se são mesmo gratuitas ou se fizemos algo para angariar essas antipatias. Quantas vezes, sem intenção mesmo, magoamos, ferimos os seres que estão próximos a nós, seja no nosso lar ou fora dele. Mas quando compreendermos a origem dessa antipatia, procuremos reparar o agravo que cometemos, pois dessa forma constituiremos a harmonia, a simpatia recíprocas. Quantas vezes nos queixamos de familiares e amigos que não nos visitam, que não lembram da data do nosso aniversário, das pessoas que não nos cumprimentam nas ruas, dos colegas de trabalho, dos vizinhos que não nos dão atenção. Mas é preciso nos perguntar: é só o outro que se comporta assim? Ou também nós nos comportamos dessa maneira em relação aos outros? Nós prestigiamos os eventos alheios? Somos os primeiros a cumprimentar os outros ou esperamos que eles nos cumprimentem? Nós somos bons vizinhos, indo até eles, ou esperamos que eles venham até nós? Somente é vencedor quem faz primeiro. Somente é simpático quem espalha simpatias, quem irradia alegrias, quem cativa amizades. Nossa presença só se torna marcante quando emanamos vibrações boas para todos aqueles que nos cercam. Quando irradiamos alegria, é dessa forma que estaremos puxando o carro da nossa vida rumo à felicidade. Na pergunta de número 467 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: pode o homem
eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos respondem: podem sim. Porque os espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, e àqueles que pelo pensamento os atraem. Sabemos a força que tem o nosso pensamento. Pensemos em coisas desagradáveis e logo vamos estar sintonizados com o espírito infeliz que está cerca de nós. E aí vem uma pergunta. Quando pensamos negativamente, esse pensamento é nosso ou somos induzidos por algum espírito? As duas coisas podem perfeitamente acontecer. Mas se resolvemos ser infelizes, a partir daquele momento que fomos induzidos, a decisão é totalmente nossa. Nós podemos ser induzidos a aceitar uma sugestão, mas cabe a nós mudar de opinião e não sintonizar com o negativo. A verdade é que nós estamos sempre sendo influenciados, seja por encarnados ou desencarnados, mas a decisão de se submeter a essa influência é nossa. Para isso, nós dispomos do livre-arbítrio que nos foi concedido por Deus. E tendo esse livre-arbítrio, nós também assumimos as consequências das escolhas que fazemos. O ambiente que vivemos, os nossos pais, familiares, amigos, nos influenciam a todo instante. Essa influência pode ser positiva ou negativa, mas está em nós o poder de ceder ou não a essa influência. A maneira como pensamos pode conduzir à harmonia de nossas células ou o seu desequilíbrio. Uma mente bem direcionada emana pensamentos equilibrados, cultivando o bem, o nobre, o belo. As correntes vibratórias do amor movimentam-se por todo o nosso organismo. Da mesma forma, quando nos ligamos ou nos deixamos ligar por sentimentos de ódio, de raiva, de inveja, de pessimismo, tudo isso favorece a desarmonia do fluxo de nossa saúde. Quem cultiva o bom humor tem saúde, tem amigos por perto e está sempre disposto a aprender. Quando a lente negativa quiser controlar os nossos atos e pensamentos, procuremos lembrar que temos muitas razões para sermos felizes. Lembremos daquilo que está dando certo na nossa vida. Procuremos entrar mais em contato com a natureza. Como aprendemos com a Mãe Natureza? Quanto bem ela pode nos fazer? Procuremos ler uma mensagem otimista, nem que seja uma por dia. Façamos uma oração e, por que não, sorrir mais. Conta-se que certa vez
O admirável escritor Victor Hugo, quando estava no exílio, tinha o hábito de, ao cair da tarde, se dirigir à praia, sentar-se ali perto do mar e ficar meditando por longo tempo. Ele costumava fazer isso diariamente e sempre tinha crianças brincando ao seu redor. Certa vez, uma criança aproximou-se dele e, com aquele olhar assim traquinas, infantil, perguntou sobre um gesto habitual do escritor depois que ele terminava a meditação. É que ele atirava uma pedra ao mar. E a criança então, Senhor Hugo, por que depois dessa meditação tão demorada, o senhor atira uma pedra ao mar? E o admirável exilado, com um tom melancólico na voz, respondeu: é que tenho muitos problemas e resolvi a cada dia meditar sobre um. E após equacioná-lo, atiro no mar do esquecimento. Que grande ensinamento para nós. É sempre necessário a compreensão de que estamos no problema, mas não somos o problema. Somos sim a solução para ele. Devemos ver os problemas como desafios, algo que veio para nos fazer crescer, amadurecer e não para nos destruir. Obstáculos, desafios existem e vão existir por muito tempo ainda nesse planeta de provas e expiações. E se eles existem, é para serem observados, compreendidos e transpostos. Afastemos do nosso pensamento o pessimismo, libertemos-nos do cinza, do escuro dos pensamentos que tanto aborrecem a nossa alma. Procuremos fazer como o grande Victor Hugo. Atiremos os pensamentos negativos no mar do esquecimento. Estamos entrando no novo ano. E como sempre acontece, cresce em nós a preocupação com o nosso corpo. Procuramos nos convencer de que necessitamos fazer dietas, seja para emagrecer, seja para engordar, seja para manter o peso, seja para controlar o colesterol. Em resumo, nós queremos manter o nosso físico em forma, através de uma boa alimentação, de exercícios, porque sabemos que essa é a maneira de tornar nossa vida mais saudável. Isso tudo é muito positivo. Mas perguntamos, e a nossa alma? Estamos também planejando uma dieta para a nossa alma? Nós vamos também eliminar o excesso das toxinas do nosso interior? O excesso de gordura das nossas emoções? Nas dietas alimentares, nós procuramos cortar tudo que seja prejudicial ao nosso organismo. Ou não conseguiríamos ter o bem-estar. Na dieta da alma, deve também
acontecer o mesmo. Temos que fazer força para esses cortes. Cortes esses que devem ser radicais. E que somente serão possíveis através da nossa força de vontade. E essa vontade deve vir daqui, da nossa alma, de dentro de nós. E nós temos de que estar certos de que é isso que queremos e que isso é que é bom para o nosso bem-estar, para nos tornar pessoas muito mais felizes. Na dieta da alma, nós temos que eliminar pelo menos 5 sentimentos que produzem uma espécie de lixo interior. São eles: o orgulho, a inveja, a amargura, a vingança e o ódio. Comecemos pelo orgulho. Toda pessoa orgulhosa é doente e termina a vida só, porque o orgulho a isola de outras pessoas. Se conseguirmos eliminar o orgulho de dentro de nós, já vamos estar liberando os sentimentos nobres e vamos ser, com certeza, muito mais felizes. A inveja, além de ser um atestado de incompetência, revela também um péssimo caráter. O invejoso tem uma mente doentia. E o pior é que essa doença contagia, porque ela destrói amizades, destrói afetos. Nós devemos procurar nos alegrar com o sucesso dos outros e, se possível, ajudá-los em suas conquistas, pois nesse mundo de Deus há espaço para todos. A amargura. Toda pessoa amargurada vive com a alma sangrando por dentro. Quando cria raízes no coração, a amargura produz o ressentimento, o desencanto pela vida, a tristeza contínua. Quantas pessoas não conseguem sorrir porque vivem amarguradas? Porque perderam a alegria de viver. É impossível viver feliz com amargura no coração. Outra doença da alma que precisamos trabalhar para eliminar é a vingança. Alguém já disse com muita propriedade que a vingança é a arma dos fracos, dos que não têm Deus no coração. A vida, meus amigos, dá muitas voltas. Devemos deixar que a própria vida esclareça as coisas. E por mais difícil que seja, devemos abençoar aqueles que nos fizeram mal. Pois quem abençoa, aprende a ser livre. Por fim, nós temos o ódio. O ódio é o câncer da alma. Não deixemos que ele se instale em nós. O ódio é uma espécie de tumor maligno em nossa afetividade, que pode depois se tornar um tumor maligno no nosso corpo. A ciência hoje comprova isso. O ódio é a negação do amor. Ele revela a ausência de Deus em nós. Quem odeia não perdoa.
E quem não perdoa vive intranquilo, sem paz e com remorso. Que nesse ano que se inicia, nós possamos cuidar mais do nosso corpo e da nossa alma, procurando eliminar tudo que nos faz mal e que nos impede de seguir adiante, de sermos felizes. As toxinas na alma enfermam as emoções, deformam a estética da nossa interioridade, produzindo muitos males ao longo de nossas vidas. Nós recebemos um artigo via e-mail por uma amiga e achamos muito interessante compartilhar esse artigo com vocês, pois acreditamos ter muito a ver com o tema da noite. Nós vamos passar para vocês esse texto na primeira pessoa para ser fiel ao autor. O texto começa assim: algum tempo depois que eu nasci, meu pai conheceu um estranho, recém-chegado à nossa cidade. Desde o princípio, meu pai ficou fascinado por esse estranho e, em seguida, o convidou a viver com a nossa família. Desde então, o estranho tem estado conosco. Enquanto eu crescia, nunca perguntei sobre o lugar desse estranho na nossa família. Na minha mente jovem, ele já tinha um lugar assim muito especial. Minha mãe me ensinou o que era bom e o que era ruim. Meu pai me ensinou a obedecer. Mas o estranho era o nosso narrador. Mantinha-nos enfeitiçados por horas, com aventuras, mistérios, comédias. Ele sempre tinha uma resposta para tudo. Fosse de política, ciência, história. O estranho conhecia tudo do passado, do presente e poderia até predizer sobre o futuro. O estranho levou a minha família ao primeiro jogo de futebol. Ele fazia-me rir e chorar. O estranho nunca parava de falar, mas meu pai não se importava. Muitas vezes, minha mãe ia para a cozinha para ficar ali mais tranquila, enquanto nós ouvíamos o estranho. Muitas vezes eu me perguntei, será que minha mãe, em algum tempo, quis que aquele estranho saísse de nossa casa? Mas não sei. Meu pai nos criou com muitas convicções morais, mas o estranho nunca se sentiu obrigado a honrá-las. Palavrões, blasfêmias não eram permitidos em nossa casa, nem por nossos amigos ou quem quer que fosse que nos visitasse. Entretanto, o estranho usava essa linguagem inapropriada, que muitas vezes queimava os nossos ouvidos, fazia o meu pai se contorcer e a minha mãe se ruborizar. Meu pai nunca nos deu permissão para tomar álcool, mas o estranho nos animou a tentá-lo e fazer, a tomar álcool, sim, e isso regularmente. O estranho fez com que o cigarro parecesse fresco e inofensivo, os charutos e os cachimbos distinguidos. O estranho falava livremente sobre sexo. Seus comentários às vezes eram evidentes, outras sugestivos.
e geralmente vergonhosos. Agora sei. Sei que meus conceitos sobre relações foram influenciados, quando eu era jovem, por esse estranho. Repetidas vezes o criticavam, mas ele nunca fez caso aos valores dos meus pais. Mesmo assim, permaneceu em nossa casa. Passaram-se mais de 50 anos, desde que o estranho veio viver conosco. Desde então, muita coisa mudou. Ele já não é tão fascinante como antes. Hoje, se vocês pudessem entrar na casa dos meus pais, veriam o estranho sentadinho lá no seu canto, esperando alguém para escutar as suas conversas ou dedicar seu tempo livre a fazer-lhe companhia. E agora? Vocês já imaginam quem é esse estranho? Alguém pode me dizer? Nenhuma dica, nenhuma clue. Exatamente. Um televisor. E agora, e diz o autor, ele termina o texto assim: agora o televisor, que é esse famoso estranho, tem uma esposa que se chama computador e um filho que se chama celular. E ele, o autor do texto, nos alerta: muito cuidado com esses dois novatos, já que o primeiro foi a lareira de visita da nossa casa, onde queimamos as nossas raízes. É incrível, porque nós continuamos sintonizados e afinados com esse famoso estranho. E agora muito mais com sua esposa e filho, que são o computador e o celular. E já me falaram que ele já tem até um netinho agora, que é o tablet, não o iPad. Pois é isso. Nós sabemos que os espíritos nos influenciam significativamente. Se desejamos uma boa influência, procuremos ouvir os bons, os que desejam o nosso bem. Procuremos entrar em sintonia com eles e teremos assim a possibilidade de sermos inspirados por eles em todas as situações, em todos os momentos de nossa vida. Através do nosso pensamento, nós decidimos a companhia que queremos ter. Mas se desejamos uma boa companhia, devemos também ser bons companheiros. Ninguém aprecia estar ao lado de uma pessoa negativa, pessimista, não é verdade? As pessoas que irradiam otimismo, alegria, estão sempre em boa companhia. Vocês podem observar. A criatura humana é o maior investimento que Deus fez na Terra. E ser otimista é o mínimo que podemos fazer em relação ao nosso futuro. Quem conserva tristeza no coração acalenta a queixa, cultiva a desdita, nutre-se de insatisfação. É nossa obrigação, como cristãos que somos, abrir as janelas do otimismo nas salas onde existe a tristeza. É nossa obrigação arejar os espaços escuros do pessimismo com o aroma da esperança.
Com otimismo, com certeza, guardaremos estímulo para o trabalho, vigor para a luta, saúde na doença e luz para a escuridão ao nosso redor. Nas duas traves da cruz, quando tudo parecia perdido, Jesus nos deixou a mais bela lição de otimismo. Morreu para ressurgir do sol da imortalidade. E até hoje, Ele é o canto sublime, a rota segura, cheia de alegrias, o clarão que nos aponta o futuro. Não tenhamos medo, em circunstância nenhuma. Se a treva em forma de calúnia, dor ou perda tentar nos envolver em suas malhas escuras, ergamos a lâmpada do otimismo. Em nossas orações, aprendamos a pedir a Deus, não a vida sem problemas, mas sim ombros fortes para carregar o fardo bendito das dificuldades e obrigações que nos cabem, que nos competem fazer. Costumamos utilizar a prece como último recurso. Quando entramos em desespero, é que buscamos a Deus, é que procuramos o seu auxílio. Mas essa não é a única função da prece. Quando pedimos somente nos momentos difíceis, agimos como crianças, que às vezes estão brincando com os outros coleguinhas e só lembram dos pais quando se machucam, quando estão com algum probleminha. Para Deus, nós somos crianças ainda. Crianças que tentam barganhar vantagens através da prece. Muitas vezes pedimos coisas absurdas a Deus, que nada tem a ver com a nossa felicidade. Por que, ao invés, não agradecemos a Deus o muito que temos? Façamos da prece um meio constante de comunicação com o Criador e com os espíritos superiores que nos tutelam. O Pai está sempre em contato conosco. Compete-nos perceber a sua presença e permitir dividir com Ele todos os momentos da nossa vida. Procuremos trabalhar o perdão ao próximo e o auto-perdão, conscientes de que na maioria das vezes nós é que necessitamos ser perdoados. Lembremos de uma das muitas frases do nosso querido Chico Xavier. Graças a Deus, diz ele, não me lembro de ter revidado nenhuma ofensa que sofri, certamente objetivando todas elas o meu aprendizado. E não recordo de que tenha conscientemente magoado a quem quer que fosse. Trabalhemos para que um dia nós possamos conscientemente repetir essa frase de Chico Xavier para nós mesmos. É certo que muitas vezes ficamos tristes quando alguém nos ofende, mas o que deveria realmente nos entristecer é quando nós é que somos os ofensores. O perdão, como já foi dito muitas vezes, não é o esquecimento do fato. Torna-se difícil eliminar da memória uma atitude que tenha nos ofendido, nos magoado.
Perdoar é não ter raiva, não guardar ressentimento por aquele que nos fez o mal. O verdadeiro perdão está no coração e não nos lábios. Deixemos, pois, que o perdão triunfe sobre a mágoa e o ressentimento. Demonstremos boa vontade para com a vida, aprendendo a fazer o bem sem interesse pessoal. Amemos e respeitemos o nosso próximo. Sejamos nobres, solidários. Ninguém pode fazer o trabalho que nos cabe ser feito. E com a bússola do Evangelho de Jesus, saibamos perfeitamente localizar o bem e o mal. O problema da sintonia e afinidade assim fica por nossa conta. Muito obrigada e que Deus nos abençoe a todos com muita paz, com muita luz e com muita vontade de seguir adiante.